Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre o WhatsApp, explicar um pouquinho como as automações podem ajudar o negócio de vocês e explicar também a solução para a transição, de repente, para quem já está pensando entre migrar da não oficial para a solução oficial da própria Meta, quem tem dúvidas em relação a custos e tudo mais, a gente vai fazer um apanhado um pouquinho de tudo isso e contar aqui para vocês, tá? Vamos começar então. A gente está ao vivo no Instagram da Veste, estamos ao vivo também no YouTube. Esse conteúdo vai ficar no nosso Instagram também. Tá tudo certo com o microfone da Lid? Esse conteúdo vai ficar também nas nossas mídias para que vocês possam encaminhar, para quem vocês entenderem que faça sentido e também para vocês assistirem de novo, caso tenha alguma dúvida. Caso também tenha alguma questão, deixem no chat, as meninas estão acompanhando aqui, elas vão passando para a gente e se a gente não souber, a gente vai buscar, né, Lid? Perfeito. Bom, gente, vamos começar. O que é uma automação de WhatsApp? O Alid depois vai usar os termos técnicos que a Meta usa, mas eu vou trazer para uma linguagem mais palpável, tá? Eu entendo de duas formas. Eu tenho aquela automação que ela é passiva, ou seja, precisa de uma ação do cliente para que ele receba alguma automação, e as ativas, tá? Vamos começar pelas passivas. Por exemplo, a Veste, que a gente chama de e-commerce de moda, o cliente ele fez um pedido, a automação pode enviar para ele uma cópia do pedido. O cliente, quando a marca separou o pedido para enviar, você pode colocar dentro da Veste o link do rastreio. Vídeos. Fotos e vídeos. O cliente da Veste, o revendedor, ele precisa vender mais rápido. Como ele vende mais rápido? Se a marca apoiar ele com fotos, com vídeos. Então é importantíssimo a gente ter tudo isso automatizado pela questão de ele vai vender mais, ele vai comprar mais. E às vezes pega uma época de bastante movimento, pré-dia das mães, agora pré-dia dos namorados, às vezes a vendedora não consegue dar toda essa atenção. Essa é uma automação, por exemplo, que a Veste resolve. Então, ele recebe suas fotos e vídeos de tudo que ele comprou. Dá para fazer pesquisa de satisfação por uma linha central, para saber como está o atendimento da sua equipe. Você consegue fazer recuperação de carrinho abandonado. O cliente começou por as peças no carrinho da Veste, não finalizou, ele recebe uma mensagem, acho que é configurável, depois de 3 horas. O cliente está 3 meses sem comprar, principalmente no mercado de pronta entrega. Recuperação de clientes inativos. A gente entende que é uma recuperação de clientes inativos, mas vejam, são automações que partiram de uma ação do cliente. Ele já teve um contato com a marca, ele já trabalha com a marca. A gente esqueceu também do boas-vindas. Boas-vindas é quando, na Veste, pessoal, para quem não sabe, você consegue liberar ou não para o cliente acessar o teu catálogo. Então a gente tem algumas marcas aqui que trabalham com auto-atacado, elas liberam exclusivamente para CNPJ de comércio e vestuário em localidades. Às vezes tem praça fechada, a marca tem praça fechada, então ela precisa fazer uma avaliação. E ela tem toda essa autonomia para fazer, para saber se libera ou não. Porque o cliente revendedor, ele fica um pouco incomodado que isso possa cair na mão do cliente que ele atende e tudo mais. Mas também temos clientes que já deixam liberado, não querem fazer esse controle manual. Quando você faz esse controle manual, a gente tem mais uma automação de boas-vindas, o link foi liberado, você pode acessar. Isso é importantíssimo também. Eu vou dar até um exemplo depois do meu negócio, que eu acho que vocês vão gostar. É importante que você tenha um gatilho que você soube que o cliente acessou o teu catálogo. Porque se ele não efetuar a compra, você consegue abordá-lo no momento no futuro. Então essas são as automações ali passivas. E a gente tem também as automações ativas, que são o quê? Os lançamentos. Você quer fazer uma campanha para toda a tua base, você quer exportar toda a tua base do teu RP e colocar os celulares de toda a tua equipe de venda, chamando de forma automática esses clientes. O que a gente tem com isso? Uma eficiência absurda. A tua vendedora, tudo que é trabalho braçal, ela não precisa fazer mais. Ela pode dar um atendimento humanizado, ela pode atender na tréplica o cliente, apenas quem responder, estiver mais quente e preparado para a compra. Então, é exatamente isso, você vai dar eficiência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Na Opera Kids a gente começou há uns 2 anos atrás com automações. As vendedoras, eu lembro quando a gente começou, elas viam os celulares todos chamando sozinho assim. Elas, meu Deus, vou perder o emprego, e agora? O que vai ser? Mas não é nada disso. A gente sabe que a tecnologia ela só melhora os bons profissionais e dá mais condições de trabalho para eles. E a gente fazia lançamento semanal, a gente precisava avisar esses revendedores, só que é humanamente impossível, né, Lid? O que é normal? O pessoal imprime as listas de RP, aí entrega para a vendedora fazer, elas vão anotando na mão, vão chamando... Ou lista de transmissão, mas não, a entrega não é suficiente de mensagens. A lista de transmissão ela tem um probleminha também. Se o cliente não tiver adicionado você como contato, ele não... Você não recebe. Você não recebe. Perfeito. Tem gente criando grupos também, os grupos são bacanas, mas assim, tem um pessoal que tem um pouco de receio, né, de grupo, que o grupo, mais um grupo, vão ficar falando sempre, enfim, principalmente os clientes maiores, eles não gostam de participar de grupo. Quando a gente fala de uma automação, a gente está falando de mensagens enviadas 1 a 1 no WhatsApp. Você consegue personalizar, você consegue botar o nome da pessoa, chamar pelo nome, você consegue mandar um áudio. Então é um nível bacana de personalização. E a gente começou fazendo toda semana. Então eu tinha ali um número, eu tinha 8 vendedoras de atacado na época, elas conseguiam chamar 500 clientes, no máximo por semana, e faziam esse rodízio. Hoje a gente consegue chamar 6.000 na semana. Nossa, né? 12 vezes mais. 12 vezes mais. Então é quantitativo, gente. Uma automação, ela vai... Automação não esquece, né? Você vai atender mais gente, você vai vender mais. Simples assim. Mas a gente começou a fazer esse trabalho, então a gente chamava os clientes ativos, inativos, lançava para toda a base. Só que, recentemente, a gente tem visto que a Meta, ela também está apertando o cerco. Então, vou passar algumas boas práticas aqui. Essa semana eu estava conversando com um cliente nosso, Gabriel, da Perpoc, entrou recentemente. Ele lançou, né, a venda através da solução da Veste, ficou empolgado, a equipe ficou empolgada, ele já plugou uma automação também para testar. O que ele ia fazer? E aqui vai começar a ficar legal esse bate-papo. A gente vai dar dicas de boas maneiras, boas práticas. Boas práticas. Caso você não use a API oficial. A hora que a gente for falar da API oficial, a Lid vai tirar um monte de dúvida e questão aqui, a gente já tem clientes também usando. Sim. Mas eu, o Opera Kids, ainda não uso, tá? Então, o que eu falei? A princípio, para o Gabriel, olha, eles iam pegar a lista toda deles, botar um celular que às vezes nem tinha contato com aquele cliente, para chamar via automação. Gente, a chance do WhatsApp derrubar essa linha é muito grande. Então, assim, a marca, ela tem que ter um certo tato. Tem que entender que, opa, não é legal. Então, primeira coisa, que linha que tem falado com aquele cliente? Eu tenho 3 vendedoras, cada vendedora tem a sua base de clientes. Coloca 3 linhas na automação, faz essa linha da vendedora chamar o cliente que ela está acostumado. O cliente já está acostumado com esse número. O cliente está acostumado com esse número, a Meta sabe desse comportamento, sabe que é uma conversa mais longa, não foi instantânea, então é mais difícil de derrubar. Outra forma de fazer isso, espaçar mais as mensagens. Você consegue mandar 10 mensagens por minuto, se você quiser. Não recomendamos. Eu, na Opera, o que eu faço? Eu coloco sempre 45 segundos de uma mensagem para outra. Então, cada linha de aparelho celular, a gente tem 8 hoje funcionando, cada mensagem enviada é após 45 segundos. 45 segundos. Quer dizer, em 1 hora você cobre 80 clientes, uma coisa assim. Basicamente. Cada celular, né? Quer dizer, durante o dia, em 10 horas, você faz 800 clientes. 800 clientes. E aí eu tinha 6.000 de base, que eu expliquei no começo. Então, nunca é no dia, tá, gente? Nunca é de forma instantânea. Isso aí ele fica fazendo ao longo da semana. Só que aí vem uma outra questão, né? A Opera Kids lança toda semana a coleção. Então, toda semana eu solto. Por isso que eu tenho 8 linhas. Você faz essa campanha semanalmente? Semanalmente eu uso a Lid. E a gente faz de 8 linhas diferentes exatamente por isso, para dar o tempo.
que muitas marcas fazem? Elas têm uma linha, querem botar toda a base de contato delas nessa mesma linha. Caíram em 2 problemas então. Primeiro, não ter relacionamento do cliente com aquela linha. E também não vai dar o tempo. É que às vezes a confecção ela está querendo fazer venda rápida. E quando você faz campanha no começo, realmente dá resultado rápido. Mas aí o cliente cansa. Você tem que tomar cuidado, como abordar o cliente, esse cuidado de mandar pelo vendedor. E também ir medindo para você não exagerar, porque o WhatsApp realmente ele vê. Então ele está vendo o que você está mandando, só que se você não respeita, vamos dizer, se ele pede para sair da lista, esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado para manter uma relação de longo prazo. Então não troca o curto prazo pelo longo prazo. Trabalha bem o seu cliente, é isso. E é exatamente o que você falou, o resultado é muito rápido. Sempre foi muito rápido, gente. Ele é perceptível. Só que a gente tem que ter parcimônia. Senão ele vai ser rápido e único. E a gente quer que seja constante e duradouro. Seja de longo prazo. Então, são coisas que a gente tem que pensar com carinho. Então, basicamente o que eu falei para o Gabriel, de novo, linhas que já tenham contato com o cliente, para que não seja algo estranho. O tempo de mensagem, 45 segundos entre uma mensagem e outra. Mais um ponto interessante, o horário que a gente vai chamar. Ah, isso é importante. Imagina você mandando mensagem de madrugada, gente, para o seu cliente. Sabe o que a Meta vai fazer? Derrubar no dia. E tá na cara. Então, respeita o horário comercial, gente. Respeita o horário comercial para o cliente não se sentir invadido, para a Meta não entender que você está fazendo um disparo de spam, que é um golpe, que é alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu recomendei também para o Gabriel? É teu primeiro disparo. Vamos fazer das 10 às 16? Que é uma boa... E tem o dia também que é melhor pro comprador, né? Ele fica mais livre, vamos dizer, começo de semana. Sim, então no meu caso, eu solto sempre ao sábado, gente. Eu começo sábado de manhã e vai. Hoje eu disparo das 9 às 18. Domingo também? Domingo eu disparo, porque o lojista, ele gosta de ver no domingo. Se tiver algum lojista revendedor aqui e está assistindo a nossa live, eu sei bem o quanto você sofre. Trabalha a semana inteira fazendo tudo, vendendo, e olha estoque, e substitui vendedora que não foi porque estava com gripe, e cuida de toda a operação. E a compra, ela é um momento prazeroso desse lojista. É basicamente um ato de fé, de renovação do estoque dele. Ele fica feliz, ele se empolga. Então assim, quando você bota isso na rotina do dia a dia, na loucura, você vai tirando esse prazer desse revendedor. Então por isso que eu solto de final de semana. E tem bastante marcas. Mas aí será que talvez também à noite aproveitar depois do almoço, é uma hora que a pessoa faz compras ou é realmente horário comercial? Estou falando aqui boas práticas para não ter linha banida. A gente tem que andar nesse meio termo aí para também... Eu sei que o empreendedor ele trabalha 24 horas, né? Às vezes o revendedor, a multimarca, ela gosta também de comprar depois do almoço, a hora que, sei lá, deitou na cama, enfim. Não, depois do almoço tudo bem. A faixa tá... Depois eu quis dizer depois do jantar. Depois do jantar. Então, se você deixa rodando uma campanha depois do jantar, eu já ouvi vários relatos de clientes com linhas banidas. Ah, tá bom. Porque é fora de horário, ele entende que tem alguma movimentação suspeita. Então, relatos, tá? Pode ser, para mim nunca aconteceu, graças a Deus. Agradeça a Deus que para você nunca aconteceu. Mas várias marcas nos relataram isso também. Então são boas práticas. Uma outra coisa é conteúdo, né, gente? Se toda semana você disparar lá, desconto, liquidação, essas palavras é uma coisa que a Meta também interpreta como... Porque assim, repara, sempre um possível golpe, ele envolve alguma promoção, algum desconto, alguma coisa nesse sentido. Então toma sempre muito cuidado. Eu uso aqui campanha de... Quando eu tenho que falar de desconto, quando é assim, a gente usa a campanha progressiva. Não usa a palavra desconto, não usa a palavra liquidação, não usa a palavra... outra coisa, os emojis. Normalmente a gente recebe uns conteúdos assim para fazer a primeira validação para o nosso cliente. Quem não sabe, quando você contrata aqui uma automação através da Vest, a gente sempre ajuda nesse primeiro momento para evitar tudo isso. Então a gente passa essas orientações e o Gabriel mesmo ele mandou uma mensagem. Nossa, a hora que eu vi a mensagem, falei, meu Deus do céu, como tem tanto emoji assim no celular de uma pessoa?
É coração, é lojinha, é palminha, é foguetinho, é carinha piscando. Não dá, gente. Não dá. Evita um pouquinho também, bota menos para não parecer que é spam. Uma coisa também que pode ser feita é... Essa escrita é muito importante, como o Neto falou, e também você pode personalizar para o vendedor. Então, o vendedor até pode participar para colocar aquela parte pessoal que ele gosta de se comunicar com o cliente. Então, você pode diferenciar as mensagens. Sabe uma coisa interessante? Você pode desmembrar as mensagens. Você pode pôr oi, tudo bem? E pôr o nome da pessoa, porque ele vai puxar essa variável do nome da pessoa. E aí depois, não vem mais um escrito, vem um áudio. Ah, legal. Aqui é o Neto da Opera Kids, estou passando hoje aqui para te mostrar a coleção que a gente recebeu. Dá uma olhadinha, ó. Vou fazer uma recomendação para você dos mais vendidos e tal. Ó, o Renan dando um relato aqui pra gente, ó. Ele usou há muito tempo. O Renan tá no chat do YouTube. O pessoal te escutou quando você falou? Acho que. Legal. Escutou? Acho que não escutou, não. O microfone tá com a gente. O Renan falou que ele usou há muito tempo, ele tá no chat do YouTube comentando. Só que por 2 vezes ele fez um disparo para 500 pessoas, 2 vezes ele teve um número banido, né? Que aí você tem que solicitar a volta desse número junto à meta, leva 24 horas, 48 horas, eu não me recordo ao certo, e aí ele parou com as automações, tá? Olha, Renan, é exatamente o que eu estou te falando, é uma roleta russa. Nós vamos falar sobre isso, Renan, como é que a gente resolve isso? No caso da Opera Kids, por experiência, eu nunca tive, tá, gente? Nunca tive, mas de novo, eu nunca usei lista que não era daquele contato. Eu sempre vinculei os clientes de cada cliente no número de cada vendedora. Então elas já tinham um relacionamento. Já tinham um relacionamento. Porque eu sei que isso é importante também. E a gente tem um contato, inclusive. Lembra quando eu estava começando aqui no começo da conversa, falando quando o cliente solicita para ver o teu catálogo. Na Veste, gente, isso é um gatilho importantíssimo para vocês. Porque pensa, de novo, esse cliente ainda não comprou. E agora você tem essa informação. Opa, ele não comprou, mas eu tenho os dados dele. Perfeito. Porque ele pediu para visualizar o teu catálogo. Então eu tenho uma linha também que só se comunica com esse tipo de cliente. Mas olha que interessante. Você não deu as boas-vindas no gatilho? Ele agradece. Esse cliente, quando você manda por essa linha central, boas-vindas, está aqui o seu código para acessar o catálogo, ele agradece. Nossa, quer dizer, ele já virou relacionamento. Virou relacionamento. Ele escreveu, não é mais um disparo de spam. Então, eu nunca tive problema, tá, gente? Normalmente, aqui, quando eu escuto uma marca desesperada, realmente a marca deu uma derrapada. Às vezes é tipo o Gabriel, que vem nessa loucura, não está acostumado a chamar o cliente, exporta a linha inteira do RP, vou soltar uma campanha, bota emoji, bota frase padrão e desconto e tudo junto, a chance de dar ruim é todas. Você se dá ruim 2 vezes, né? Bloqueia a tua linha e você se queima com o cliente. Exato. Porque depois ele não consegue te chamar mais. Não, e outra, se você não tem um cuidado com o cliente também, você vai dar um monte de tiro e os clientes ficarem chateados com você te bloqueiam. Você não consegue mais falar com eles. O bloqueio também, tá? Se quando você solta um disparo, começa a ter muito bloqueio, a pessoa vai te bloqueando. Por que ela te bloqueia? Às vezes você não deu a opção dela sair da lista. Aí você não deu essa opção, ela começa a bloquear o teu disparo. O que vai acontecer? A meta, opa, liga um alerta. Não dá, aqui tem alguma coisa errada. Então, gente, são cuidados, de novo, a gente tem que ser interessante e não interesseiro. Se o cliente nunca responde, nunca agradece, nunca fala nada, às vezes é melhor você tirar ele da lista. Exatamente. Testa por uns 3 meses esse cara, depois manda ele para uma lista diferente. Não está dando resultado mesmo, não interfere você mandar para ele. Hoje, eu ainda estou na não oficial, porque eu tenho muito medo de custo. Isso é um negócio que me apavora, porque a hora que a meta começar a mandar, cobrar por essas mensagens de fato, aí eu vou ter um problema sério. Eu vou ter que, quando a gente pega e escolhe mandar para a lista toda, a gente como marca vai ter que pensar. Vamos falar um pouquinho sobre esses custos. Que alternativa eu tenho
na API oficial, Elidio. Porque tudo isso que a gente falou, gente, até agora, eu fiz na API oficial, a gente fez isso muito não oficial, a gente fez isso muito tempo, muitos clientes nossos implantaram, está funcionando ainda, mas a gente tem sentido por feeling que está apertando, está apertando. A Vest já foi atrás também, buscou uma solução para quem já quiser migrar de forma instantânea ou de repente até já começar no oficial. Pode até usar até as duas Conta paralelas. um pouquinho para a gente, Elidio. Então, assim, só para deixar claro uma coisa aqui. O WhatsApp é um canal muito importante para fazer venda, é o principal canal. A Vest já começou desde 2016 trabalhando nesse canal de WhatsApp e isso é uma coisa que a gente não põe em discussão. Então, a gente é meio que refém do WhatsApp para fazer venda. E converte, e dá resultado. Então, assim, usando o meio não oficial ou usando o meio oficial, os dois compensam, tá? Porque nós estamos falando de venda. O que acontece? A oficial, a diferença da oficial para não oficial é que a oficial ela cobra uma taxa por mensagem que você manda. Não é nem por mensagem, é por janela de 24 horas que você conversa com o cliente. E aí a meta, ela divide em duas categorias. Por exemplo, quando você faz uma mensagem, por exemplo, você ajudando o cliente de alguma forma, por exemplo, quando ele conversa, quando ele te chama e você começa a conversar com ele, você não paga nada. Se você manda, por exemplo, uma cópia de pedido para ele, que é um pedido que ele fez, também eles chamam isso de uma utilidade que você está fazendo para o cliente. Eles cobram um preço baratinho que nem é insignificante. Então, vale a pena fazer. Então, basicamente, você está me falando que essas mensagens de automações que eu chamei de passiva lá no começo, exatamente, ele não entra como custo mais caro. Isso é irrelevante. Tem um custo muito baixo e vale a pena fazer pelo oficial. Legal. Então, código de rastreio, cópia de pedido, fotos dos produtos que ele comprou, vídeos dos produtos que ele comprou, o código de acesso. Todas essas mensagens são baratinhas e relevantes, vale a pena fazer pelo oficial. Onde que pega? Quando você vai fazer campanha de marketing e venda. Aí o preço ele sobe, e aí nós estamos falando vou te dar um exemplo, cada 1000 mensagens que você faz de marketing, você vai pagar em torno de R$400. Então, se você fez 1000 mensagens, é R$400. Se você fez 10.000 mensagens, você vai pagar R$4.000 por mês. Imagina que você faça 10.000 mensagens por mês. E a gente tem cliente que faz 20.000 mensagens por mês e tem gente que até que faz mais. Se eu solto 6.000, eu estou falando 6, 12, 18, 24. Todo mês. Para mim, é um negócio que... Quantas mensagens você faz? 6.000 por semana. 6.000 por semana. Então o Neto faz 24.000 mensagens na Opera Kids. Você vai pagar em torno de R$10.000. Não dá. Aí não dá. Não, mas vamos fazer uma conta. Você tem que fazer a conta seguinte. Você gastou 10.000. Você não tem que olhar quanto você gasta. Você tem que olhar quanto você vende nessas 24.000 mensagens e ver o percentual que dá isso do WhatsApp. Eu digo para você que mesmo se você usar oficial, ainda compensa para você. Só que assim, aí você tem algumas estratégias. Você pode começar a pensar o seguinte: bom, eu não vou mandar então para os 24.000, eu vou separar os clientes que convertem mais e vou fazer um trabalho, quer dizer, de vez de mandar para 24.000 clientes, eu vou começar a diminuir e vou mandar para os melhores. Então eu diminuo para 15.000. Então isso é uma coisa que você começa a pensar. Ou eu posso pegar também a frequência de compra do cliente. O cliente que ele costuma comprar 2 vezes no mês, mando 2 vezes. O que compra uma vez a cada 3 meses, exatamente, vou mandar uma vez. Você começa a segmentar o cliente. Então, assim, o que eu sugiro, tá, gente? O que a gente está sugerindo para os clientes? E assim, é importante vocês saberem, aqui na Vest nós já estamos trabalhando com as duas, a oficial e a não oficial. O que eu sugiro para os clientes? Se você trabalha com cuidado na não oficial e seguir o que o Neto sugeriu, você pode ter menos problema, pode não ter problema, tá? E aí você ativa em paralelo a oficial e você trabalha em paralelo. Então, os eventos que são baratinhos, faz pela oficial e faz pelo número central. Por exemplo, pesquisa de qualidade. Você vai fazer uma pesquisa de qualidade, que eu acho super importante fazer pesquisa de qualidade. Somente no longo prazo de relacionamento com o cliente. Faz pela oficial, porque é baratinho, e você faz de número central.
Porque a pesquisa de qualidade você não vai fazer pelo número do vendedor, porque o cliente que está comprando, ele vai ficar acanhado de falar mal, por exemplo, de um vendedor. Agora, no número central, ele vai falar abertamente. Então, você tem 2 canais de comunicação com o cliente. Você tem o da vendedora e você tem um central. Então, mesmo que você perde o relacionamento por algum motivo da vendedora, você tem um outro canal que você está aberto com o cliente. Então, você não fica tão refém desse número. Você tem 2 números. Então, eu sugiro você começar a trabalhar híbrido, oficial e não oficial. E se você teve problema, você começou a ter problema na não oficial, você começa a fazer essas campanhas pelo oficial. Eu acho que esse é o movimento mais sensato. O Alid já me convenceu disso. A gente está fazendo essa migração parcial a princípio, porque é bem isso que ele falou. A campanha de marketing ela vai me dar hoje, na minha realidade, um custo médio de uns 10 mil reais mês. Né? Hoje, o que eu tenho gasto com isso é em torno de 1.500, 1.600 reais. Então é uma diferença grande, né? Sim. Mas, lembrando, as automações passivas, que são tão importantes quanto boas-vindas, cópia do pedido, foto do pedido, link de rastreio, carrinho abandonado. E o carrinho abandonado, eu tenho dúvida se ela é... Acho que entra como marketing. Entra como marketing? Mas, enfim, essa sequência que eu já passei, que é extremamente interessante para um cliente, a Veste já consegue equalizar em termos de custo. Já. O que inviabiliza a API oficial, para mim, no momento, é a campanha ativa, de vendas, que não marketing. tem nada a ver com a Veste. Exatamente. E olha que interessante, eu estava pensando aqui. Além desse custo competitivo... Eita, esqueci o raciocínio que eu ia pôr para você, Lídia. Mas basicamente é assim, pesquisa de qualidade faz no oficial. Todos os de utilidade, né? Foto, vídeo, qualidade faz pelo oficial. Vendas faz pela não oficial. Faz com cuidado, começou a apertar, vai para o oficial. Esse é o raciocínio. Lembrei o que eu ia falar. E a Veste te ajuda com isso nesse sentido de te orientar no melhor caminho, o melhor começo, porque isso também vai poupar a qualidade dos teus contatos, da tua linha. Ou seja, a ferramenta que você vai usar para fazer tudo isso, a gente vai conseguindo resolver por aqui. Agora, a gente já teve algumas marcas que já quiseram migrar até a campanha de marketing para oficial, né? Sim. Que já estão com esse receio, né? Sim. Já começou a acontecer. Porque o que está acontecendo é que o WhatsApp ele tá cada vez mais de olho nessa coisa de não oficial. Então, a gente está começando a escutar mais banimentos do que a gente escutava 6 meses atrás. Isso está acontecendo. E aí, algumas marcas já estão resolvendo, olha, eu vou fazer tudo pelo oficial e abrindo mão da não oficial. Isso está acontecendo. Mas eu acho que é cada um no seu tempo, tá? Legal. E quando eu sei que teve algumas marcas de bons clientes nossos que te chamaram aqui, qual foi a colocação deles, assim? Que, por exemplo, eu também sei dos banimentos, mas eu ainda insisti um pouquinho com a não oficial. O que tocou eles para falar, não, definitivamente não dá? Teve alguma urgência, assim, nesse sentido? A pessoa, ela só vai ainda tá assim, eu vou pro oficial quando eu tiver um problema mesmo. Tipo, banir algum número meu, aí a pessoa fica com medo. Legal. Apesar que tá no início esse movimento, tá bem no início. O importante é saber que tem saída, tá, gente? O pessoal aqui preparou para vocês uma documentação de todos esses critérios, de valores, do uso oficial da Meta, acho que tem um passo a passo para cadastrar, vai estar na nossa comunidade. A comunidade está no link da bio, meninas, do Instagram. Podem ir, o pessoal do YouTube também. Tem o link da bio da comunidade que vocês clicando lá, vocês participam e a gente vai sempre trazendo novidades para vocês, tanto de tecnologia, como esses movimentos que vão acontecendo no mercado. Enfim. Vai abrir para perguntas? Então, a gente recebeu esse relato do Renan, e aí até ele complementou depois falando que essa listagem que ele colocou e que a linha, foi na verdade uma lista de clientes que não procuravam já há um certo tempo. Clientes inativos. Não tinha aquela relação, né, não continuou a relação após a compra, e aí ele foi
O Renan complementou a informação aqui para a gente, ó. Essas linhas banidas que ele teve são clientes que realmente estavam há muito tempo sem comprar. É o que acontece. Eu arrisco dizer até que esse celular já não devia ter mais a relação estava fria. Bom, gente, mas eu acho que é isso. A gente abordou um pouquinho. Deixa eu complementar uma coisa. Tem gente que às vezes consegue fazer campanha de marketing, mas a gente consegue às vezes enganar a Meta e ela pega uma campanha de marketing e aprova com um custo mais baixo, tá? Então existem essas jogadas, tá? É importante saber. Quando você começa a trabalhar com o oficial, a pessoa que está fazendo os textos, ela começa a aprender essas habilidades também. Então é uma maneira também de reduzir custo. E, gente, não para de evoluir. Tecnologia é muito rápida, então é bom você também estar cercado de pessoas que te ajudem e colaborem com essa evolução. Aproveitando o teu gancho, essa evolução que você está falando, por exemplo, essa semana a gente viu que a Meta está aplicando um desconto de 10% nas campanhas de marketing e vendas. Enfim, a gente está começando a testar. Então, toda semana está aparecendo coisas. O custo que a gente está falando hoje para vocês, daqui a um mês pode ser diferente. Então, a Meta também está aprendendo a trabalhar nesse mercado. Eu acho que existe uma tendência de reduzir custos, tá? No oficial. O Alid sempre trouxe para mim uma questão que é a seguinte: eles também não podem apertar demais sem dar uma solução concreta. Senão as pessoas param de usar o WhatsApp para trabalho e aí não é o que... A Meta tem esse medo também. Ela não pode apertar muito e as pessoas pararem de usar. Ela vai apertar, só que quando a solução estiver redonda, né? Ela aperta e solta. Ela vai calibrando. Bom, gente, se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma questão nesse sentido, quiser fazer, aproveitar o Alid conhece bastante de tecnologia, fala com muita gente, enfim, é a área dele mesmo. Se você está com dúvida, quer conhecer mais, quer conversar com alguém do nosso time, quer entender como todas essas automações podem ajudar o teu negócio a vender mais, pode entrar em contato com a gente, o link está na bio, manda direct, chama pelo WhatsApp, pode entrar no nosso site, falar direto com o consultor. Eu tenho aqui um blog com a nossa matéria que tem na íntegra todas as informações. E aí, se o pessoal quiser clicar, está fixado aqui na live. Então tem também aí o link do nosso blog, a Mariana está escrevendo lá várias informações legais, tem até uma matéria essa semana bacana lá, já de curiosidade para vocês, referente à precificação, como a IA pode te ajudar a precificar. Então tem um prompt interessante lá para você fazer isso. Mas é isso, gente. Quem quiser conhecer mais a Veste também, pode nos chamar aqui, entrar em contato. A gente, uma vez por mês, vai trazer um tema relevante para conversar com vocês aqui e a gente vai sempre trazendo essas informações na comunidade. Então, se você não entrou, acesse, tá bom? É isso, Alid? É isso. Eu queria finalizar só com uma mensagem que eu escutei ontem, que achei interessante. O pessoal tem medo de tecnologia, né, como você falou no começo. As pessoas acham que vai roubar o teu emprego. E aí eu escutei uma mensagem ontem, um texto que é o seguinte, a pessoa falava assim, a tecnologia pode roubar o seu emprego, só que a tecnologia não consegue roubar o seu emprego se você é uma pessoa que usa a tecnologia. Então você com a tecnologia é muito mais forte do que a tecnologia sozinha. Então pense na tecnologia como um aliado, não como um inimigo. Você se multiplicando em 2, 3. Esse que é o objetivo da tecnologia. Até porque alguém vai ter que ter algum critério. Que cliente que compra sempre? Alguém vai ter que estar manipulando essas informações, interpretando isso. Tem cliente que gosta mais de jeans, tem cliente que gosta mais de plus size, mais de blusa, mais de... enfim. É porque a tecnologia ela te ajuda a raciocinar, mas ela não tem empatia, ela não tem emoção. E isso é só a gente, ser humano. É isso, gente. Obrigado. Valeu, André. André Faustão. O André. Legal. Abraço, legal, André. Obrigado. O André tá com a gente, não tá? Tá. Já plugou a automação, André? Senão tá perdendo tempo, hein? Valeu, gente. Boas vendas para vocês, que vocês vendam muito. Pré-dia dos namorados, né, Lid? E contem com a gente. Brasil é romântico, a Veste é romântica. Então, sucesso para vocês. Valeu, gente. Tchau. Fechou?